Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre economia, como o Porto de Santos tem reagido aos efeitos da Covid-19. Sobre esse assunto, eu converso hoje com Maxwell Rodrigues, especialista em assuntos portuários. Tudo bem, Maxwell? Boa noite. Tudo bem, Roberta? Sempre bom a gente estar aqui no Notícias em Debate para que a gente possa debater a maior joia que a gente tem na nossa região, que é o Porto de Santos. Como é que a gente pode definir, então, como é que está a questão do Porto de Santos em tempos de coronavírus? Que setores já foram afetados? A gente sabe que a economia, de uma forma geral, né, Maxwell, tem sofrido todos os efeitos do isolamento, do Covid-19. Como é que está a questão do Porto de Santos? Roberta, eu costumo dividir em três grandes pilares, né? O pilar daquilo que é urgente, daquilo que é importante e aquilo que é completamente desnecessário. O Porto de Santos, ele vem enfrentando a pandemia e tratando aquilo que é urgente de forma urgente. O que é urgente? É aquilo que necessariamente são medidas necessárias para tomar no dia a dia. Ou seja, a cada dia a gente tem uma situação diferente e o Porto vem reagindo em virtude dessas urgências que vêm ocorrendo. O que é importante, a gente ainda não está tratando com a devida importância que a gente deveria, que são principalmente as medidas provenientes do governo federal para ajudar as empresas de médio e pequeno porte que orbitam o setor portuário. A gente sabe que os grandes players, de alguma forma, estão revendo principalmente o seu budget, o seu orçamento anual para poder passar perante esta pandemia. Mas as empresas de médio e pequeno porte, que possuem capital intelectual, principalmente para atuar nas atividades portuárias, estão sofrendo e sofrendo bastante. Essa ajuda do governo federal ainda não chegou a estas empresas, as empresas de pequeno e médio porte. O que é desnecessário? Desnecessário, Roberta, como a gente bem sabe, são essas notícias, essas fake news que vêm a atrapalhar principalmente todo o negócio portuário, não só o negócio portuário, mas também o mercado de um modo geral. Agora, Maxwell, a gente sabe que o momento econômico, todo mundo está falando de uma grande recessão mundial aqui no Brasil, a gente pode falar em depressão. Como é que você acha que é o cenário do Porto de Santos? Ele entra nessa depressão? Roberta, principalmente pela condição do dólar atualmente, a gente sabe que quem tá trabalhando com a exportação não vai sofrer muito, principalmente neste ano de 2020. Eu acho que o volume vai ser um volume considerável. Pode ser que de alguma maneira venha a enfrentar alguma crise, mas uma crise que não vá assolar principalmente as exportações do Brasil. Agora, por outro lado, no mercado de importação, com a alta do dólar e principalmente da maneira que o mercado vem se comportando, eu quero crer que este modal, esta modalidade de negócio vai sofrer e vai sofrer de maneira vertiginosa, principalmente no próximo trimestre. A gente não pode esquecer, Roberta, que o Brasil tem a indústria sucateada e que a gente depende de estoques, principalmente provenientes da Ásia, a gente sabe disso, e de outros países também. E a importação desses produtos no país vai custar e vai custar bem caro. Setor de commodities será afetado, Maxwell? Eu quero crer que não. Como eu disse inicialmente, Roberta, é um mercado que vai continuar em franca expansão, até porque o Brasil alimenta o mundo, não são cargas que possuem valor agregado e que, consequentemente, vão proporcionar a concentração de renda especificamente dentro desse mercado e não atraindo riqueza, principalmente geração de empregos para a sociedade de um modo geral. A gente está alimentando exclusivamente um único mercado. A gente precisa fomentar e desenvolver outros mercados, porque são estes mercados, como eu disse, que orbitam principalmente o setor portuário, que geram o desenvolvimento de emprego, geram riquezas e geram também a economia regional. Agora, Maxwell, há executivos que acreditam que automatizar os terminais seja algo fundamental. Como é que você vê essa questão? Roberta, uma excelente pergunta. A gente vem aí ao longo de décadas passando por processos extremamente burocráticos dentro do nosso país e que impedem principalmente o desenvolvimento tecnológico, não só nos portos do Brasil, mas também em outros setores. A gente tem um grande exemplo hoje, eu estou remotamente me utilizando de tecnologia para prover esta entrevista para você em virtude da pandemia. Isto é, tecnologia. Os portos ao longo do mundo, né, sabe-se que naturalmente eles
se transformaram nesta questão de automação e tecnologia. Os portos do Brasil, em virtude principalmente da burocracia, não conseguiu se desenvolver da maneira que deveria. E isto está gerando um conflito, e um conflito bastante grande. Eu quero crer que esta é a palavra de ordem pós-pandemia. Os portos do Brasil vão se desenvolver, e vão se desenvolver vertiginosamente nesta vertente de automação. E está aí uma grande oportunidade de negócio para quem quer iniciar alguma atividade nesta questão relacionada à tecnologia, Roberto. E aí, pegando essa carona, Maxwell, será que o cenário pós-pandemia, a gente pode imaginar processos, como no caso da burocracia, por exemplo, sendo revistos? Será que a gente consegue ter menos burocracia nesse processo? Essa é a grande esperança. A gente sabe que nós temos hoje uma turbulência política bastante grande dentro do nosso país, principalmente com a questão de sobreposição de leis e aquela velha briga pelo poder, né? Quem tem o poder para poder efetivamente controlar a informação e deter determinados nichos de mercados. A gente vem de uma política feudal há muito tempo dentro do nosso país, não só no setor portuário, mas em outros setores também. Eu quero crer que isto, principalmente pós-pandemia, venha a ser um grande aprendizado para todos nós e que nós possamos ter a percepção de que nós precisamos nos desenvolver e tirar da frente esta burocracia, eu chamo de burocracia, Roberto, que nós temos dentro do setor portuário. Talvez essa seja uma grande esperança. A gente é muito acomodado e pode ser que, de alguma maneira, também a gente, pós-pandemia, venha a se acomodar e continue com esses processos burocráticos que nós temos. Maxwell, a gente teve recentemente mais um navio, aqui, se eu não me engano, é o 6º navio em quarentena no Porto de Santos, o MSC Gisele. Agora, tentando, no meio dessa pandemia, resolver essa situação, você acha que o fato do Porto de Santos estar recebendo esses navios, isso pode, de certa forma, comprometer a saúde na Baixada Santista? Você acredita que a gente possa falar que está tudo sob controle? O risco ele sempre existe e algum porto do mundo precisa receber estes navios. Evidentemente que esses navios precisam de combustíveis, precisam evidentemente de insumos para continuar operando, até porque nós temos vidas também dentro destes navios. E se nós estamos olhando e passando por toda esta situação a fim de preservar vidas, eu entendo, pelo menos esse é o meu entendimento, de que nós temos sim de receber estas embarcações, estes navios aqui no Porto de Santos. Haja vista que outros portos não estão recebendo. Existe o risco? É evidente que existe o risco, mas eu quero crer que as autoridades estão tomando todas as medidas necessárias para que a gente possa enfrentar o Covid-19, Roberto. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre as medidas que o Porto de Santos tem feito para reagir aos efeitos da Covid-19. Eu volto já já, é só um minutinho, não saia daí. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é a economia, como o Porto de Santos tem reagido aos efeitos da Covid-19. Sobre esse assunto eu estou conversando com Maxwell Rodrigues, que é especialista portuário. E aí, Maxwell, gostaria de começar esse bloco então falando um pouquinho sobre os leilões. O governo federal já agendou leilões de terminais. Que terminais seriam esses? Roberta, isso é uma agenda que o governo federal, de alguma maneira, vem tentando desenvolver. É importante, principalmente, a sociedade entender que a média de concessão ao longo das últimas décadas é de um terminal por ano, ou seja, completamente inadmissível. Até porque o modelo, principalmente, que hoje existe de concessão não favorece o negócio. A gente sabe bem disso e, principalmente, o setor privado vem reivindicando para que estes modelos, principalmente de concessão, eles sejam alterados de alguma maneira. Para fazer um exercício, principalmente para as pessoas entenderem como funciona esse modelo, é como se você, Roberto, tivesse uma fazenda de café e os teus negócios vão muito bem. E aí, a partir de algum determinado momento, em virtude do alto volume de exportação que você tem, você resolve fazer um investimento em um terminal para que você possa exportar principalmente a tua safra. Evidentemente que você precisa passar por um processo licitatório, um processo que demanda algo em torno de 5 anos.
Caso você seja a vencedora, você terá esse terminal e poderá escoar a tua safra. Mas o que normalmente não ocorre. O que ocorre são outros players interferindo dentro desse negócio e muitas vezes sendo contemplados. E evidentemente que a Roberta não vai escoar a safra por aquela localidade. Ela vai buscar um custo para que isto seja principalmente favorável ao negócio da Roberta. A exportação de cafés. O que a gente precisa, Roberta, francamente falando, é de um modelo de negócio que possa disponibilizar o maior volume de áreas possíveis e no menor espaço de tempo possível também. Desta maneira, a gente desenvolve o emprego, a gente fomenta o emprego, desenvolve a economia e aumenta vertiginosamente o volume de arrecadação. Falar em investimentos de 140 milhões de reais em uma localidade é um bom investimento. Evidente que num momento como este é um bom investimento, mas tratando-se de 1/3 da balança comercial do nosso país, que tem um PIB de 1 trilhão de reais, é um investimento bastante pequeno. Então, só para a gente entender um pouquinho melhor, Maxwell, em relação ao momento que a gente está vivendo, a gente pode dizer que o coronavírus, de certa forma, ele abalou a estrutura econômica do mundo inteiro. Isso, de certa forma, a gente pode dizer que os valores que giram em torno dessa concessão estão sendo afetados por conta da Covid-19? Não necessariamente, Roberta. Esta concessão já foi uma concessão planejada antes Há do muito tempo. efeito da pandemia, né? Evidentemente. O que a gente está tratando e debatendo, neste caso especificamente, é um modelo de negócio. Roberta, é importante a gente frisar que todas as gestões públicas do mundo, a iniciativa pública do mundo, ela está falida em virtude da pandemia. E o mundo, de um modo geral, vai buscar investimentos na iniciativa privada. E aí o Brasil vai concorrer com outros países do mundo a fim de buscar estes investimentos da iniciativa privada. Se nós não tivermos modelos que sejam completamente eficazes e que foquem principalmente dentro da lucratividade e sem a instabilidade jurídica que a gente trata há muito tempo dentro do nosso país, eu quero crer que a crise que o Brasil vai enfrentar, ela é muito maior do que a gente está imaginando. Isso assusta bastante, né, Maxwell? Em todos os setores, não só no setor portuário, a gente está vislumbrando aí um futuro não muito promissor, né? Sem dúvida, Roberta, eu acho que é bastante preocupante, mas é um momento importante para que a gente possa se reinventar. Eu acho que é um momento importante para que a gente possa mudar principalmente a agenda dentro do nosso país. A gente tem uma agenda muito polarizada, né? Me parece que toda vez que a gente tem um problema, você precisa naturalmente adotar um dos lados, e o que não é correto. O que nós precisamos olhar é principalmente o desenvolvimento do nosso país, deixar de ter a hipocrisia monstruosa que nós temos e que perdura ao longo de décadas, principalmente dentro das legislações que são impostas relacionadas a tributos, legislações trabalhistas e principalmente legislações que vinculam o investimento internacional. Se nós conseguimos, de alguma maneira, passar esta pandemia, adotar isso como lesson learned, como lição aprendida, eu quero crer que o Brasil tem uma grande oportunidade de se reinventar. Se nós partirmos para o comodismo que nós temos já e que perdura ao longo, novamente, de décadas dentro do nosso país, Roberto, eu acho que o nosso cenário é um cenário bastante difícil pela frente. Você tocou agora num ponto importante, que é a questão da polarização que a gente está vivendo em todos os setores, e aí a gente não tem como falar de polarização sem tocar na questão política, né? Recentemente, a gente teve Claro. altos executivos que deixaram a Autoridade Portuária de Santos trocando cadeiras, né? O que isso significa para o Porto de Santos? A gente sabe que existe algo político por trás disso, mas efetivamente, do seu ponto de vista, Maxwell, o que significa essa troca de comando? Roberta, isto não é uma particularidade do Porto de Santos. A gente percebe isso em outros portos do Brasil também. Volto mais uma vez a reivindicar a mudança do modelo. É um modelo que não funciona. A gente sabe disso há muito tempo. A gente precisa ter um outro tipo de modelo e, principalmente, copiar modelo de portos internacionais que a gente sabe que funciona e que necessariamente contribuem para o desenvolvimento não só do setor portuário, mas da economia de um país. A gente perdeu mais
recentemente, o Casemiro Tércio, que era presidente da Santos Port Authority, tinha até uma boa agenda, Roberto. Eu confesso que gostava bastante da agenda do Tércio, era uma agenda bastante técnica, mas que desenvolveu um PDZ que não veio a ter uma determinada aderência, principalmente com o setor privado. E aí faltou a interlocução, no meu entendimento. Faltou conversa, né? A gente não pode ter muito técnico dentro de um time se a gente não tem jogadores, né? Não dá para fazer, por exemplo, a gente trazendo para um outro universo, um time de futebol somente com técnicos. A gente precisa ter jogadores também dentro desse time de futebol para que a gente tenha uma boa equipe. E faltou, no meu entendimento, a interlocução. Evidentemente que com a saída do Tércio, a gente tem a debandada de toda a diretoria. Alguns diretores ficaram, me parece que vão dar continuidade. A gente tem aí rumores, principalmente proveniente de Brasília, que hoje, principalmente o Biral e o Bruno, que lá estão, não devem ficar. Eu espero, no meu entendimento, que fiquem e que possam dar continuidade a um processo de implementação, principalmente de mudança de mindset. A gente precisa mudar a relação de entendimento do negócio portuário dentro do nosso país. A gente ainda não entendeu o melhor formato que nós temos que ter para o desenvolvimento econômico portuário nos portos do Brasil. Hoje, nesse momento, pelo menos quem está é o Fernando Biral, correto? Exatamente, exatamente. O Fernando vem da diretoria proposta pelo Casemiro Tércio. O Bruno, muitos dizem que é o pai do PDZ, me parece que deve propor alguns ajustes ao PDZ, o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento para o Porto de Santos, mas existem ainda muitas preocupações. O PDZ, Roberta, para que a pessoa que esteja em casa entenda, né, é um plano que é principalmente proposto pela autoridade portuária, de que maneira os portos ou o Porto de Santos vai se comportar nos próximos anos, né? De que maneira o Porto de Santos está enxergando principalmente a estrutura, principalmente física, do Porto de Santos e de movimentação de cargas. A gente percebe que este PDZ ele veio tratando muito a zona primária. O que é a zona primária? A zona de atracação de navios, né? A zona aquela que tem água, vamos dizer desta maneira. E a retroárea ela não foi muito bem estruturada dentro deste PDZ. E é importante frisar que a retroárea é a área que alimenta muito as questões relacionadas ao emprego, à movimentação principalmente de carga, aquilo que a gente diz do valor agregado. E isto vem trazer principalmente riquezas para as cidades que necessariamente têm um porto pré-estabelecido. Dentro do Porto de Santos, se nós continuarmos com esta política, olhando principalmente só a zona primária e se transformando num corredor de exportação, sem que nós tenhamos carga de valor agregado em zona secundária, né, que são aquelas zonas que fazem efetivamente a movimentação de carga, evidentemente que a cidade ela fica exclusivamente com o ônus da operação portuária e ela não gera riqueza, ela não gera emprego, e ela também não tem necessariamente o bônus da operação portuária. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho sobre a MP 945. É um rápido intervalo, um minutinho, eu volto já já. O ND está de volta, o nosso assunto de hoje é Porto de Santos e sobre isso eu converso com Maxwell Rodrigues. Maxwell, eu gostaria de falar um pouquinho sobre nesse bloco, sobre a MP 945, que regula a operação em portos durante a pandemia. Exatamente o que prevê essa medida provisória? Roberta, primeiramente é uma medida que se tornou bastante polêmica e a gente sabe disso, né? Em momentos de pandemia, eu tive a oportunidade de fazer uma live através das mídias sociais com o presidente da FENOP e também fiz uma live com o presidente do sindicato da Estiva através das mídias sociais. O ponto que diverge muito nesta questão da MP é principalmente o afastamento de boa parte dos empregadores, dos estivadores, vamos dizer desta maneira, e a questão da remuneração, principalmente dessas pessoas que estão sendo afastadas em virtude da pandemia do Covid-19. É uma medida provisória que veio trazer bastante tumulto para o setor portuário, mas que eu quero crer que de alguma maneira a gente consiga ter uma emenda fazendo com que principalmente os terminais privados venham a remunerar estes trabalhadores que estão afastados hoje em virtude do Covid-19 e, de alguma maneira, estes terminais privados depois venham a tratar da remuneração ou do recurso efetivamente com o governo federal e não passando
efetivamente o custo, né, desta operação para o trabalhador portuário, e sim preservando o trabalhador portuário. Maxwell, a gente está no finalzinho do nosso programa. Eu gostaria de te dar a oportunidade para fazer uma última consideração em relação ao Porto de Santos, como tem reagido aos efeitos da Covid-19, o que a gente pode esperar para os próximos meses? Roberta, eu gostaria de mais uma vez agradecer principalmente o teu convite para estar aqui no ND, um programa de extrema importância para a nossa região, e eu espero honestamente que a gente possa principalmente desenvolver o Porto de Santos, tirando da frente essas questões burocráticas que impedem o desenvolvimento do Porto de Santos e do nosso setor. Este é um sentimento que eu tenho, é um sentimento que eu percebo principalmente dentro do empresariado, para que faça os investimentos e que aumentem principalmente o volume de empregos dentro da nossa região. A política proposta pelo governo federal, no meu entendimento, ela precisa ser melhor estruturada e trabalhada. A gente ainda tem muito problema de comunicação, entendimento e interpretação. A gente precisa trazer de novo para o jogo o CAP, para que a gente possa ter principalmente a opinião de pessoas que entendem da nossa região e da nossa cidade com relação ao setor portuário. Roberto. Muito obrigada, Maxwell. Saúde e sucesso para você aí. Como você disse, a gente espera que no futuro a gente tenha muito boas notícias, principalmente em relação a emprego aqui na nossa região, né? Indiscutivelmente, Roberta. Agradeço mais uma vez, estou à disposição. Como eu sempre digo, você não convida, você convoca. Isso aí, muito obrigada, Maxwell. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. Fique bem, fique em casa. Tudo isso vai passar. A gente se vê. Até mais.